Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. Te ajuda a conquistar a sua aprovação de forma acelerada. E galera, hoje eu vou falar pra vocês como que vocês devem estudar, pelo menos em janeiro, pro Enem, janeiro, fevereiro, para ter um bom desempenho no Enem 2023. Então, galera, esse período é o ideal para você começar ali, janeiro, fevereiro, ideal para você começar a estudar, porque dá para ver toda a matéria ali com uma certa tranquilidade e também dá para fazer bastante revisão, bastante simulado no final. Então, eu considero esse momento ideal para você começar a estudar. Então, se você ainda está em dúvida se você vai começar agora ou não, eu recomendo que você já comece com uma rotina aí para você ir pegando o ritmo dos estudos e tudo mais, porque de verdade, começar a estudar logo agora, ter 10, 11 meses de preparação para o Enem faz bastante diferença, porque os 2 meses finais, os 3 meses finais, né, você pode usar para revisão, para aperfeiçoar as suas dificuldades. Então, eu considero esse um momento muito propício aí para você começar a estudar para o Enem. Beleza, galera? Então, falar aqui para vocês como que vocês devem estudar. Mas antes disso, eu já peço para vocês, deixe seu like, se inscreve no canal, por favor. Tem muito conteúdo aqui bom, de verdade, me esforço para produzir esses conteúdos para vocês. Então, deixe seu like, se inscreve no canal, é essa contribuição que eu peço aqui para vocês. Beleza, galera? Então, falar aqui para vocês como que vocês devem começar. Galera, para quem não me conhece, eu consegui a aprovação em Medicina Federal com 1 ano de estudos, né? Então, eu tive ali, me preparei no ano de 2020, ano da pandemia, então meu estudo se baseou totalmente em casa e com 1 ano de preparação eu consegui a aprovação em Medicina na UFRJ e na UFRN. Também consegui ali 164 acertos no Enem de 2021, ali com nota suficiente para 5º lugar em Medicina na USP Pinheiros. E baseado nisso, eu vou falar para vocês o que mais funciona, sem dúvidas, para você começar o seu ano muito bem. Primeiro de tudo, defina uma organização. E o que eu falo quando é organização? Quais materiais você vai usar para estudar? Como que vai ser o seu planejamento anual? Então, quais conteúdos, até que mês você vai ver conteúdo, matéria nova e quais meses serão para simulado? Como que vai funcionar a sua semana, a sua rotina? Então, tudo isso é muito importante, muito importante. Você ter uma organização bem feita é a chave, é o mapa para você conseguir o sucesso na prova do Enem. E eu fiz isso muito bem no meu ano, eu realmente me organizava, todo final de semana eu estava lá me organizando e tal, ver o que eu ia fazer naquela semana, o que eu ia fazer naquele mês e tal. Então, de verdade, conta demais você ter um planejamento de longo prazo muito bem feito. E nesse planejamento de longo prazo, vou citar aqui para vocês o que deve ter. Deve ter os conteúdos que você vai ver ao longo dos meses, né? E qual mês que você vai terminar de ver a teoria. Eu recomendo que você deixe ali pelo menos 2 meses de revisão, agora você começando em janeiro, pode ser até 3 meses. No meu caso, eu fiz 3 meses de revisão, mas você pode fazer 2 também. Então, traçar ali um tempo para acabar a teoria até mais ou menos setembro, até mais ou menos agosto e tal, é o ideal, porque a prova do Enem provavelmente ela vai ocorrer ali em novembro ou no final de outubro, certo? Então, de verdade, tenta planejar aí para ter 2 meses só para revisão e provas anteriores. E também, outro ponto é aquilo, né, galera? Vocês têm que saber exatamente quais conteúdos que você vai seguir. Então, qual conteúdo você vai começar e você vai evoluindo e tal, e aí você vai prosseguindo nos conteúdos, no estudo teórico. E nesse sentido, eu recomendo muito para vocês o cronograma Dominando o Enem 2023, que é um cronograma que eu montei baseado ali no cronograma que eu utilizei no meu ano de 2020, em que eu parti de 670 de média para mais de 800 pontos e que me ajudou demais a eu conseguir a minha aprovação. Então, o estudo ali baseado desde a parte mais básica, desde a parte ali que você realmente tem que entender para o Enem, até as partes mais complexas. Então, segue uma escada de grau de conhecimento, para que dessa forma o aprendizado ele se consolide de verdade na sua cabeça. E várias pessoas utilizaram o cronograma 160+, no ano passado. Essa é uma atualização do cronograma 160+, o cronograma Dominando o Enem, e várias pessoas que utilizaram conseguiram aumentar bastante a sua quantidade de acertos, mais de 30 acertos, mais de 40 acertos ali com 1 ano de preparação, e algumas com poucos meses já conseguiram mais de 30 acertos. Então, de verdade, é um cronograma que eu fiz tendo tudo ali bem pensado para você conseguir uma evolução rápida na prova do Enem, para que você também não se perca ao longo da preparação, que ocorre muito isso às vezes quando a gente vai estudar de forma mais autônoma. A gente se perde e tudo mais, e ali tem um checklist de revisão, tem um drive com milhares de simulados e provas anteriores, tem um e-book Hackeando as Competências do Enem, que eu explico ali técnicas para você conseguir acertar mais questões se baseando ali nas competências e habilidades da matriz de referência do Enem. Então tem tudo isso aí para você conseguir o melhor aproveitamento possível na prova e por um preço bem baixo mesmo. Então, se você quiser
link aqui na descrição, dá uma olhada que isso vai com certeza já ajudar muito nesse esquema de organização aí pro seu ano. Então tem tudo ali referente à organização para você conseguir se dar bem na prova do Enem 2023. Agora em relação a método de estudo. Galera, o método de estudo ele varia muito de acordo com o seu nível de preparação, beleza? Então varia muito. Então se você tá no nível mais iniciante, tá fazendo ali até 100 acertos e tal, vai ser um método de estudo. Se você já tá no nível intermediário, fazendo mais 110 acertos, menos de 135, até uns 130 acertos, você já vai ter outro tipo de preparação da pessoa que está no nível básico. E se você já é uma pessoa que está com mais 130, mais 135 acertos, já está no nível mais avançado, você vai ter ali um preparo ainda mais diferente. E dessa forma, resumidamente, nesses preparos, o grau de teoria ele vai diminuindo conforme você sobe de grau de preparação. Então, no grau avançado, você já viu a maioria dos conteúdos, você já domina a maioria dos conteúdos, você já consegue acertar mais questões. Então, justamente, você está errando nos detalhes, consolidação de uma coisa ou outra e tal. E aí é um estudo mais baseado em questões, não só em questões, beleza? É um estudo em que você faz mais questões do que a teoria propriamente. Enquanto nos níveis mais básicos, que você não tem uma teoria bem consolidada, você vai estudar muito ali, teoria e tal. Vai ter um estudo mais focado na teoria e, claro, sem se esquecer das questões que elas são fundamentais para fixar o conhecimento. Então, de forma geral, o método de estudo ele tem que se basear muito ali em você ter um estudo teórico anterior de fazer as questões e tudo mais. Depois você vai fazer as questões para poder fixar aquele conhecimento e depois revisões e simulados para que aquele conhecimento realmente não se perca na sua memória, ele realmente fixe na sua cabeça e você tenha disponível no dia da prova do Enem. Então, fundamental você seguir todas essas etapas, isso de você ter o estudo teórico, você ter o estudo por questões, o estudo por exercício e tal, você ter ali as revisões para que você possa relembrar o conteúdo e o seu cérebro entender que aquilo é importante para ele gravar e também ter os simulados para testar o seu conhecimento e a partir dos simulados você também estipula revisões de conteúdos que você já viu e que você errou nesses simulados. Então, essa é fundamental para que você consiga um bom desempenho no Enem. Uma peça fundamental mesmo é você seguir mais ou menos esse modo e não tenta pular etapas. Por favor, tem muita gente que chega e fala: vai lá, estuda por questões, né? Vai lá, faz questão e depois vai pra teoria e tal. Galera, isso é a maior burrice que existe. Por que é a maior burrice que existe? Porque você estudando por questões, se você já tem uma base boa, se você já tá ali num nível mais pra intermediário avançado, tá ligado? Se você já tá mais no nível avançado, beleza, você consegue aprender muita coisa e tal por estudo por questões. Mas agora, colocar uma pessoa que tá no nível mais básico para estudar por questões é muita maldade. Muita gente faz isso, vende esse tipo de preparação, né? Que é o estudo por questões, que você passa ali brevemente pela teoria e foca só nas questões. Só que, galera, a teoria é muito importante para você entender o que está acontecendo nas questões. Não adianta você querer estudar a teoria depois das questões, sabe? Você vai ficar muito perdido. Então, muito cuidado aí com esse pessoal que vende esse tipo de coisa, de que o estudo por questões vai te aprovar de forma mais rápida e tal. O estudo por questões, ele é adequado no nível de preparação mais alto, mas ele não é tão adequado ali no nível de preparação básico, que a pessoa não sabe a maioria das coisas. No nível de preparação intermediário, que seja, você tem muita teoria para aprender ainda. Então, toma cuidado com isso. E falando nisso, tem muita gente que vende aí que você vai conseguir a aprovação no Enem de forma simples, de forma fácil, sem se esforçar muito. Galera, isso não existe, não existe. Eu tive que me esforçar pra caramba no meu ano de preparação. Todo mundo que eu conheço na minha sala se esforçou muito para conseguir chegar aonde está lá. Então, de verdade, cara, você precisa ter disciplina, você precisa se esforçar, você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem tanto segredo assim. Lógico, você tem que seguir os métodos corretos e tal, mas não existe isso de aprovação fácil no Enem. A concorrência é enorme. São várias pessoas ali para uma quantidade limitada de vagas. Então, galera, não se iluda, sabe? Faça o que tem que ser feito. Senta na cadeira, estuda todos os dias e tal. Prioriza ali sua saúde mental, sua saúde física também, mas, sabe, você vai precisar estudar bastante, você vai precisar fazer renúncias, não existe isso de você conseguir a aprovação de forma fácil, que nem muita gente inventa por aí. Senão, não teria ali pessoas tentando há 3 ou 4 anos. Essas pessoas não são burras, é porque realmente é difícil, entendeu? Então, de verdade, tenha noção disso, existem métodos que podem te ajudar a você conseguir aprender os conteúdos de forma mais acelerada e tal, de acordo com o seu perfil de aprendizado, mas eles não vão fazer com que você consiga ali a aprovação num toque de mágica, que você consiga absorver todos os conteúdos pro Enem, que são milhares, ali rapidinho, só fazendo questão, né? Que muita gente vende o estudo por questões, que aí você vai conseguir fazer o Enem e acertar várias questões de uma forma simples e fácil. Não existe isso, galera, não existe isso. Tanto que se você pegar ali
esse último Enem caiu muito conteúdo específico que nunca caiu em questão do Enem. Então como é que uma pessoa fala pra outra estudar por questão somente, sabe? Eu acho isso um absurdo. Mas seguindo aqui, outro ponto fundamental é que você deve ter disciplina. Galera, disciplina é fundamental, como eu disse pra vocês. Não existe coisa que vem fácil. Não existe uma aprovação, por exemplo, em medicina numa federal que vem fácil, numa engenharia concorrida que vem fácil, no direito que vem fácil, sabe? Você realmente tem que estudar, sentar a bunda na cadeira e ficar estudando todos os dias e tal, abdicar muitas coisas que você fazia antes do seu estudo e tudo mais. Eu, no meu caso, no meu terceiro ano do ensino médio, que foi quando eu consegui a aprovação, estava estudando somente em casa, né, por causa da pandemia, a gente não tinha aula presencial. O que eu fiz? Eu perdia muito tempo com o celular, 5 a 6 horas por dia com o celular. Isso eu não podia perder esse tempo. O que eu fiz? Desativei aquilo que me fazia perder mais tempo, que era o Instagram. Então, desativei o Instagram, desativei Twitter, saí dos grupos dos amigos do WhatsApp. Meu celular já não servia pra nada, só pra falar com a família, praticamente. Então, me isolei ali, tirei ali tudo, no caso de hoje em dia que existe o TikTok, tirar o TikTok, né, que rouba muito da sua atenção também. Então, de verdade, se afasta ao máximo possível. O celular, ele acaba que prejudica a sua memória de trabalho, prejudica o seu foco. Então, se for possível, se afaste do celular já desde esse início, crie esse hábito. Eu digo isso porque eu acredito que o fato de eu não ter mexido em rede social, eu ter me afastado disso no meu ano de preparação, foi um dos grandes diferenciais para que eu conseguisse a aprovação ali num tempo curto, conseguisse uma evolução grande, mais de 55 questões de aumento ali em relação ao ano de 2019 em um ano de preparação. Então, de verdade, vai ter mais tempo para você estudar, seu foco vai melhorar, sua memória vai melhorar, seu sono vai melhorar. Então, tenta se afastar do celular aí nesse ano de preparação, que, de verdade, isso vai te ajudar muito. Me agradece depois. Saídas também à noite e tal, sexta, sábado, domingo, esse tipo de coisa, saidinha pra beber, esse tipo de coisa. Tenta evitar, sabe? De verdade, tenta tirar um ano pra você focar mais nos estudos, na sua saúde física, focar mais em você, que isso vai te ajudar muito, que foi o que eu fiz e me ajudou demais. Mas claro, não tem que deixar de se divertir, sabe? Sair às vezes com seus amigos, fazer alguma coisa que você gosta, de jeito nenhum. Mas assim, sabe? Tem que reduzir isso, porque acaba que principalmente certas coisas, como sair à noite pra beber, esse tipo de coisa, ir pra festa, acaba que vai te prejudicar o seu rendimento nos estudos no dia seguinte. Então, assim, tenta evitar esse tipo de coisa. O ponto que eu trago pra vocês, que é muito importante, é você ter ali a sua saúde mental e física preservada. Então, muita gente acaba pecando nesse aspecto e acerta nos outros 3 que eu citei anteriormente. Então, as pessoas acertam nesses 3, mas aí peca nesse último e acaba podendo ter ali a sua reprovação no final do ano. Então, cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, não deixa ali de fazer algumas coisas que você gosta, sabe? Tem ali um tempo pra você, é muito importante você ter isso, fazer ali 3 vezes atividade física pela semana e tal, não ficar nessa de não dormir nada e ficar só estudando, isso não vai dar certo. O sono, ele é crucial ali pro desenvolvimento da memória, então pelo menos 7 horas de sono ali por dia, muito importante para que você realmente tenha o seu rendimento ali preservado. Então cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, vê o que está te incomodando ali no aspecto psicológico, procura alguma ajuda, faz algumas coisas, algumas atividades que podem te aliviar. Eu, no meu caso, eu fazia ali pelo menos 3 vezes academia por semana, na época que eu estudava pro Enem. Então, de verdade, tenta achar algumas saídas ali pra isso, porque ficar só pensando no Enem, só pensando no Enem, só pensando no Enem, pode acabar detonando a sua saúde mental, como detona de algumas pessoas, e aí não tem o rendimento esperado ali no dia da prova oficial. E pequenos hábitos que realmente fazem a diferença ali pra você conseguir a sua aprovação. E desses pequenos hábitos, o que eu destaco pra vocês que eu fazia? Domingo, eu sempre organizava a minha semana, é muito importante você fazer isso pra você entender mais ou menos o que você vai fazer ao longo da semana. Às vezes tem um dentista, coisa do tipo e tal, pra você se organizar e montar os horários direitinho. Então todo domingo eu pegava e organizava a minha semana. Uma coisa que é muito boa ali para consolidação do seu conhecimento é que de uma matéria para outra você faz um pequeno descanso sem nenhum tipo de estímulo sensorial. Então você faz o seguinte, você, por exemplo, terminou de estudar, dá uma deitada ou só fica olhando pro nada ou com o olho fechado, pensando em nada, porque isso vai ajudar muito a você absorver ali o conhecimento. Então, absorver aquilo que você viu sobre aquela matéria. Tem inclusive um artigo científico sobre isso que eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar como referência alguns artigos aí que podem te ajudar. Então, aumenta a taxa de absorção da memória em 40% se você tiver 10 minutos ali, depois da sua sessão de estudos, sem pensar em nada, sabe? Sem nenhum estímulo sensorial. Meio que, tipo, ficar meditando, sabe? Não pensar em nada, pensar no vazio. Isso vai ajudar muito você a aumentar a sua capacidade de absorver
as informações que você estuda. Outro ponto que pode ajudar bastante é sempre depois da sua sessão de estudos ou antes você fazer ali algum tipo de exercício físico, de preferência um exercício aeróbico. De verdade, isso acaba que aumenta bastante o foco e tem estudos que comprovam bastante isso, que isso aumenta o seu foco e aumenta a sua capacidade ali de absorver aquela matéria. Então o exercício e os estudos estão diretamente associados. Então um corpo saudável acarreta ali numa mente saudável que faz com que você consiga absorver melhor os conteúdos que você estuda. Então leve isso em consideração e cuide da sua saúde também. Cara, outro ponto ali que eu não destaquei tanto, mas simulado. Galera, eu comecei a fazer simulado em março do meu ano de preparação, porque eu já queria entender a mecânica da prova. Muito bom porque eu consegui acompanhar a minha evolução, fui vendo que eu tava melhorando, fui acompanhando a minha evolução e isso foram recompensas de curto prazo pra mim. Então ver que eu tava realmente conseguindo aprender, aumentar os meus acertos, foi algo que me ajudou bastante. E outra coisa que eu fazia todos os dias era me visualizar conquistando o meu objetivo. Então isso me ajudou demais, sempre me visualizava ali no momento que eu conseguisse a minha aprovação lá dentro da faculdade, todo dia eu fazia isso e era meio que involuntário, era algo que acabava acontecendo, mas isso me ajudava muito a eu continuar com a motivação dos estudos e é algo que eu acho que pode ser muito benéfico pra vocês também, beleza, galera? Então, esse foi o vídeo. No link da descrição tem o cronograma dominando o Enem 2023, que vai ajudar muito vocês nessa questão de organização e, de verdade, tá por um preço bem baixo, que eu quero realmente poder ajudar o máximo vocês. Deixa o like, por favor, deixa o like. Comenta aí embaixo outras dicas aí que você pode ter e tal, pra poder absorver melhor a matéria e se inscreve no canal que tem muito conteúdo bom vindo aí pra vocês, beleza, galera? Então, é isso, tamo junto, até a próxima.